Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro e este é o canal Então Eu Li. E hoje, minha gente, sério, pensa numa saga incrível. Uma saga infanto-juvenil incrível e que acredito eu, todo mundo deveria ler algum dia na vida. Estou falando sobre a saga The Third Nine Claws. Antes de falar um pouco sobre esse livro no geral, eu vou falar uma coisa. Eu sempre quis ler essa saga, vocês não têm ideia. Desde quando era criancinha, desde que lançou o livro 1, eu lembro que eu fiquei obcecado. Eu falava, quero. Porque assim, só a premissa me interessava já. Não sabia mais nada, não sabia nem direito como que era. Só sei que tinha 10 livros da história e que era legal e que tem uma corrida contra corrida para achar pistas, etc. Eu só sabia disso e eu simplesmente queria. E depois de muitos anos, finalmente, eu li a primeira fase, minha fase queridinha. Vocês não têm ideia de como eu fiquei feliz. Primeiramente, muito obrigado, editora Ática, pela confiança, por enviarem não só a primeira, mas a segunda fase inteira da saga. E vamos lá falar um pouquinho sobre esses livros. Ok, vamos falar um pouquinho primeiro da saga no geral. The Third Nine Claws é dividida em 4 fases. A primeira fase, que é essa aqui. A segunda fase, que é Calvin vs Vespers. E a terceira e quarta eu não sei, mas enfim. No Brasil foi apenas lançada essas 2 primeiras fases. E eu não sei quando vão lançar a terceira e a quarta, enfim. Só quero que lance logo, por favor. Que a primeira fase é composta desses 10 livros. Que são O Labirinto dos Ossos, escrito pelo Rick Riordan. Sim, aquele mesmo que escreveu Percy Jackson e etc. Uma Nota Errada, O Ladrão de Espadas, O Círculo Negro, Nas Profundezas, O Ninho de Cobras, O Código do Imperador, Alerta de Tempestade e o último livro dessa primeira fase, que se chama O Último Desafio. Como vocês podem ver, são 10 livros, mas são 10 livros rápidos de ler. Tanto é que dá pra você ler cada livro em um dia. E, ai meu Deus, Daniel, são 10 livros, então tem enrolação pra caramba? Não tem enrolação. Pelo menos essa primeira fase. Ok, vamos falar agora um pouquinho da história pra vocês, de como funciona essa incrível saga. Bom, The Third Nine Claws vai contar a história de uma corrida contra pistas, etc. Logo no primeiro capítulo a gente conhece um pouco da Grace Cowan. Bem pouquinho, porque ela logo morre no primeiro capítulo. Ele fala que vai mudar o testamento e etc. E nisso já começa outro capítulo onde a gente conhece os personagens principais, que é a Anne e o Dan. Eles são bem apegados à avó, já que seus pais morreram, só que eles moram com a tia Berenice, que era uma tia bem chata e etc, que não cuidava muito deles. Quem cuidava deles era a Neily, que é a sua au pair, ou babá. Eles têm só 11 e 14 anos, então tipo, eles são muito novinhos e eles não sabem no que vão se meter. Logo nos primeiros capítulos, então, eles vão pro funeral dessa avó deles, etc. E todos os familiares, que é uma família bem grande, tipo, pessoas que eles nunca viram na vida, pessoas até famosas estão lá, que eles descobriram lá que são parentes, estão presentes e querem saber com quem vai ficar toda a fortuna dela, com quem ficou a herança dela, o que diz no testamento e etc. Enfim, tá todo mundo lá. Até que aparece o advogado e fala, ó, você, vem comigo, a Grace que mandou. O pessoal vai lá e a herança meio que tá com eles. Eles têm 2 opções, a herança. A primeira opção é receber $1 milhão. Acabou, tchau, vai embora. E a segunda opção é receber a primeira de 39 pistas. De início ninguém sabe exatamente o que essas 39 pizzas. Essas 39 pistas, e a pessoa acha que a Grace ficou gaga e etc. Eis que o Anne com a Dan podia conseguir faturar $2 milhões. Só que o que eles fizeram? Escolheram receber essa pista que mal sabiam pra onde eles iam se meter. Bom, eu acabei não falando, mas toda essa família é dividida em 4 clãs de início, vamos falar assim. Que são os Janus, os Lucian, os Ectarina e o Thomas. Então os símbolos brasões das casas estão aqui, como vocês podem ver. Cada clã tem um potencial, por exemplo, tem uma clã que são os mais inteligentes, são tipo facções, vamos falar assim. Só que o Anne e a Dan não têm ideia de que clã eles são. Simplesmente eles não têm informação nenhuma, a avó delas, Grace, nunca falaram nada. A avó deles nunca falaram nada pra eles, que clã eles pertenciam e etc. Enfim, a vida deles é um mistério. Eis que eles acabam aceitando então a proposta de viajar o mundo. E a tia dele se brava com isso e fala, vão embora e sai daqui. E eles acabam contratando a empregada deles, que é a Neily, que vai então começar uma jornada pelo mundo em busca dessas 39 pistas. E quando eu digo que é uma jornada pelo mundo, realmente, literalmente, é uma jornada pelo mundo. Porque eles vão, eles vão pra Paris, Viena, Veneza, Egito,
Rússia, Austrália, África do Sul, China, vão pro Caribe e vão terminar em Inglaterra. Eles vão viajar pelo mundo inteiro em busca dessas 39 pistas que eles não têm a mínima noção do que é, eles apenas sabem que conseguindo essas pistas, eles vão se tornar uma das pessoas mais influentes do mundo. Então você imagina uma família mega barraqueira que está simplesmente querendo conseguir tomar posse dessas 39 pistas, então fica conflitos e tal. Uma coisa que eu posso falar é que os irmãos, eles vão, teoricamente, enfrentarem vários problemas, tipo, muitos problemas mesmo, enfrentar risco de vida. E é muito engraçado as confusões que eles vão se meterem. E é muito engraçada a lógica deles. Eles são muito inteligentes e nem parece que eles têm 11 ou 14 anos. Que é um ponto que me incomodou muito nessa história. Porque, tipo, os caras são crianças e, né, enfim. Tem uma explicaçãozinha no final das contas, mas não me convenceu muito, não. O meu maior medo quando eu comecei essa história era simplesmente de enrolar pra não contar nada. Ou se não chegar nesse último livro, que é o maiorzão, e simplesmente falar, toma um monte de resposta, ou se não, deixar muitas respostas em aberto. Mas muito pelo contrário, o livro não tem muita enrolação, é apenas ação, é direto ao ponto, e as perguntas estão começando a ser respondidas a partir do 5, 6, começa a responder as coisas, e no 10 é tipo, faltava, fecha totalmente o arco e deixa uma ponta em aberto pra fase 2, que eu já vou falar um pouquinho dela. Simplesmente eu fiquei apaixonado pela coleção The 39 Clubs, simplesmente muito bacana. Como diz a Tatiana Feltrin, você tem que tipo vestir a sua capa de 13 aninhos, porque não queira uma coisa mega, ai meu Deus. É infanto-juvenil, minha gente, não é muito tipo, ai, bem elaborado. Não, é mais pra criança, entre aspas. Porque eu particularmente adorei essa saga. Ela é muito fofinha. Simplesmente agora eu vou indicar pra todo mundo ler, porque vale muito a pena. Eu tenho certeza que você pega muitos personagens e você percebe totalmente a evolução, por exemplo, da Amy, do Dan, do primeiro ao último livro. Você vê uma evolução e tanta, porque no começo eles são muito inseguros, eles não têm noção, etc. E no último eles são determinados, eles sabem o que querem, eles sabem o que buscam. E eu posso falar pra vocês que o final foi bem inesperado. Eu esperava uma coisa e foi tipo, uau! Me surpreendeu bastante e deixou uma ponta bem aberta, bem bacana pro próximo livro. Logo mais eu tô lendo já a segunda fase. Isso aqui é a introdução à fase 2, que é tipo história, são contos aqui da família, né? Sendo o primeiro conto do Rick Riordan, né? Enfim, sei que estou mega curioso para ler The 39 Clubs, essa segunda fase que se chama Calvin vs Vespers. Bom, no último livro eu tive mais ou menos uma noção do que está por vir, mas eu não sei nada, sabe? Enfim, eu posso falar pra você é o seguinte, caso você queira ler apenas a primeira fase, fique à vontade, você vai entender totalmente, você vai encerrar o ciclo nessa história aqui. O ciclo da busca das 39 pistas acaba aqui. Esse segundo, pelo que eu acabei vendo, é outra história, é outra coisa, mas sem fundo, tipo, pode ter alguma referência, eu não sei, vou falar pra vocês quando eu ler a fase 2. Enfim, fica mega indicado pra vocês todos esses livros incríveis, porque olha, só sei que foi perfeito, só sei que tá incrível, só sei que olha, todo mundo devia ler esse livro, sério, leiam. E é isso, minha gente, muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fale aqui nos comentários se você tem vontade de ler essa saga, se você já conhecia, porque muita gente conhece essa saga, pelo menos eu acredito. E enfim, fica mega indicado pra vocês, beijo pra todo mundo e até a próxima, fui!